Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 14. Nós daremos sequência à exposição das Escrituras. Nós estamos expondo o Evangelho segundo Lucas. Já estamos no capítulo 14. Hoje leremos dos versos 7 até o verso de número 14. Estamos expondo esse livro já há um bom tempo e chegando já em mais da metade do livro. Em breve estaremos concluindo a exposição do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 14, verso 7 até o verso de número 14, assim nos diz a palavra do Senhor. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que eu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga, dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convides e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com o que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Vamos orar mais uma vez? Eterno e glorioso Deus, nós estamos nesta manhã adorando ao Senhor, exaltando e glorificando o teu bendito nome. Agora, Senhor, que lemos a Escritura e ela será exposta, o desejo do nosso coração é que o Espírito Santo aplique esta palavra ao nosso coração. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vivemos numa sociedade, num tempo, num momento histórico que nós somos movidos por status. O status é uma coisa que mexe conosco, a nossa posição. As pessoas, elas estão competindo por visibilidade, reconhecimento, influência. Desde cedo nós somos ensinados a buscar os primeiros lugares. Na escola, no trabalho, nas mídias sociais hoje. Como que você mede a influência de alguém? Pelo número de seguidores. Seguidores no YouTube, no Instagram, e TikTok e assim por diante. E às vezes até mesmo na igreja, nós somos direcionados a isso. E o mundo vai nos dizer que o valor de alguém, ele é medido pela posição que ele alcança. E é interessante isso, porque quando nós começamos a nos relacionar e conversar uns com os outros, nós vamos perguntando qual é a profissão, onde mora. Ah, você é advogado, ah, você é médico, ah, doutor, o senhor é doutor. Se há um grupo de pastores reunidos, há ali uma competição velada por status. Ah, você é pastor onde? São Paulo. Ah, e a sua igreja tem quantos membros? Ah, a minha igreja tem 1000 membros. Nossa,
A minha tem 200, mas quanto é a sua arrecadação? Proporcionalmente, a minha arrecadação é melhor do que a sua. E tem esse status ali querendo crescer e ser desenvolvido. Então, nós avaliamos e posicionamos as pessoas por suas conquistas, pelo número de seguidores. Olha, este é um pastor famoso, já tem 1,5 milhão de seguidores. Mas Jesus, mais uma vez, especialmente no contexto que ele está vivendo aqui, indo para Jerusalém, os fariseus ali à sua espreita, ele inverte a lógica. Ele inverte essa lógica do nosso coração. Uma lógica que busca status, uma lógica que busca reconhecimento. A lógica desse mundo. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, nós vemos que Jesus é convidado para um jantar na casa de um dos principais dos fariseus. O ambiente ali é solene, é religioso e cheio de expectativas. E o texto começa dizendo que todos estavam fazendo o quê? Lá no verso 1. Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais, eis que o estavam observando. Estavam observando a Jesus. Observando o que ele faria, observando o que ele falaria. Eles os espreitavam. E essa observação não era uma observação por admiração. Tanto que na mensagem anterior nós vimos que eles trazem um homem enfermo, doente, apenas para isso, para espreitar a Jesus no dia do sábado, para ver o que ele faria. Era uma espécie de armadilha. Não havia misericórdia ali. Então, eles estavam procurando em Jesus um erro. Mas enquanto os fariseus observavam, Jesus também os observava. Só que a observação de Jesus, ela não é uma mera observação externa do comportamento. Jesus, ele vai além. Por quê? Porque ele sonda o nosso coração. Ele conhece qual é a minha motivação, ele conhece qual é a sua motivação. Inclusive se você cede o seu lugar. Para quem sabe parecer mais piedoso. Ele conhece isso. E ele viu que naquele jantar não foi reverência nem piedade ali claramente visto, mas uma corrida silenciosa por prestígio, por reconhecimento, por status. Os convidados estavam escolhendo os primeiros lugares à mesa, tentando garantir o assento mais próximo do anfitrião. Foi então que o mestre contou uma parábola. E ele transforma aquele simples jantar em uma poderosa lição sobre o coração humano e sobre o reino de Deus. E na verdade, Jesus não estava aqui falando sobre lugares à mesa, mas ele estava falando sobre posturas do coração. Não se tratava de etiqueta social, mas se tratava da prática do evangelho, de teologia prática. E a pergunta que paira sobre esse texto, ela é simples, mas profunda. Quem você deseja agradar? Quem você deseja agradar? A homens ou a Deus? E o Senhor nos convida a redescobrir o valor da humildade, da generosidade como marcas de quem pertence ao reino de Deus. Quem foi salvo pela graça, quem foi transformado por Jesus, quem vive uma nova vida em Cristo. E diante disso, eu quero pensar com você sobre o seguinte tema: o último lugar e a verdadeira honra. O último lugar e a verdadeira honra. E em primeiro lugar, meus queridos, a humildade é que agrada a Deus. Dos versos 7 a 11, nós vemos essa realidade. Jesus, ele começa observando como que os convidados disputam os primeiros lugares. E o verbo aqui, sobre escolher, ele traz a ideia de uma escolha deliberada. Eles estavam intencionalmente selecionando o lugar de se assentar com mais honra. Não é assim que às vezes nós fazemos? Talvez você diga,
Eu não faço muito isso, mas quando eu tenho um almoço aqui, por exemplo, a mãe já sai correndo com o prato para pegar para o filhinho, não é? Não, porque o meu filho tem que comer a melhor parte. Se eu ficar por último, não vai sobrar. Vai que comem tudo. O pessoal da CAF não preparou comida suficiente. Vai faltar a melhor parte. Fica tranquilo, irmão, tem sobrado comida. Né? Fazem comida até demais. E às vezes as pessoas ficam ali, ai, não, é aquele desespero, fome, fome, fome para comer. Em busca, e uns até atropelam outros. Parece que é o fim do mundo. Não, querido, aquiete seu coração. Jesus, ele está aqui olhando e observando essa escolha deliberada daqueles que querem buscar os primeiros lugares. É como se dissesse, e aí essas pessoas que buscam esse primeiro lugar, elas dizem assim, eu mereço isso. Eu mereço estar em primeiro lugar. Eu mereço estar perto do anfitrião, do dono da festa. E na cultura judaica, os banquetes, eles eram um momento de distinção social, para mostrar quem tinha esse distintivo. E o assento mais próximo do dono da casa representava que a pessoa era honrada e tinha status. Quanto mais distante, menor era o prestígio. E o que Jesus denuncia é a busca ansiosa por reconhecimento. O desejo de ser visto, o desejo de ser valorizado pelos outros. Ele diz, quando fores convidados para um casamento, não procures o primeiro lugar. Pelo contrário, vai e toma o último lugar. Essa orientação parece, à primeira vista, apenas uma regra de cortesia. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus está expondo aqui um princípio espiritual muito profundo. Ele diz o quê? No reino de Deus, a exaltação vem pela humildade, não pela autopromoção. E o verbo humilhar-se aqui, que aparece no verso 11, todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Esse é um princípio espiritual inegociável. Deus, ele resiste aos soberbos, como nós lemos em Tiago, capítulo 4, verso 6. Mas ele dá graça aos humildes. O que se exalta é humilhado. Por quê? Porque tenta ocupar o lugar que não lhe pertence. E o que se humilha é exaltado, por quê? Porque ele reconhece que todo lugar na mesa é fruto da graça. Ou seja, eu não mereço estar aqui. É graça do Senhor. Onde eu sentar, tá bom. Onde eu me sentar está excelente, porque eu nem mereço estar aqui, porque o que eu mereço é condenação eterna, o que eu mereço é inferno, o que eu mereço não é a graça, mas é o desfavor de Deus. Mas Deus, em sua graça, que não é apenas um favor imerecido, mas é o favor para quem merece o seu desfavor. Então, se você tem alguma coisa, querido, não é porque você tem mérito, é a graça do Senhor Jesus. Então, a humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. É não precisar provocar o próprio valor, porque ele já foi definido por você, por Cristo na cruz. Cristo diz quem você é. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa reafirmar a sua identidade, porque a sua identidade não está no seu status, não está no número de seguidores que você tem, a sua identidade não está na sua posição social, não está na sua profissão, não está nos bens que você tem, não está no dinheiro que você tem investido, não está no dinheiro que você tem na sua conta. A sua identidade está naquilo que Cristo diz que quem você é. Nova criatura, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ah, pastor, mas é errado ter status e ter posição. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o seu valor não é dado por isso. O seu valor é dado por aquilo que Cristo fez por você. E quando nós entendemos essa realidade,
a nossa perspectiva muda. Porque nós vamos parar de tentar fazer tudo para sermos aceitos pelas pessoas, ou nós vamos parar de tentar fazer tudo para não ser rejeitado pelas pessoas. E esse é o problema do coração humano, porque nós temos esse desejo de agradar os outros. Por quê? Porque nós não compreendemos quem nós somos de verdade. Quem nós somos em Cristo, a nossa identidade. E veja o exemplo do supremo pastor, o nosso sumo sacerdote em Cristo. Paulo escreve aos Filipenses, sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo a que devesse apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, assumindo forma de servo, e humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O Filho de Deus, ele tomou o último lugar. Sabe para quê? Para me dar um lugar à mesa. Para dar um lugar à mesa a você. Para que você fosse convidado para esse jantar. Para que você se sentasse à mesa de banquete. E agora ele diz, Wagner, vem aqui. Vem comer comigo, vem sentar. Ele diz, Alexandre, senta aqui. Ele diz assim, Zeli, vem sentar comigo aqui na mesa, vamos comer junto. Ele diz, Maria Ângela, vem sentar aqui na mesa comigo. Ele diz, Cláudia, venha para cá, sente comigo e coma do banquete da eternidade. É isso que ele faz comigo e com você, meu amado. Não tínhamos o convite, mas em Cristo somos convidados para essa festa gloriosa. Cristo não veio buscar honra, mas ele veio servir. E o Pai o exaltou soberanamente acima de todo nome. O que nós aprendemos com isso, queridos? Primeira coisa, examine o seu coração. Por que você faz o que você faz? O que motiva você a fazer o que você faz? O que motiva você a servir na igreja? Por que você serve na igreja? Por que você quer participar do grupo de cânticos? Por que você quer participar do Ministério de Mulheres? De uma sociedade interna? Por que você quer participar de um departamento da igreja? Para que você seja visto? Para que as pessoas vejam o fruto do seu trabalho e digam, parabéns, Deus te abençoe. É isso que você quer? Aplausos? Tapinha nas costas? Se essa for a sua motivação, se essa for a minha motivação, nós estamos com a motivação errada. Por isso que o texto nos confronta com essa realidade. Jesus, ele observa o nosso coração. Examine o seu coração. Há desejo por reconhecimento? Há desejo por elogios? Há desejo por posição? E mais uma vez, meu amado, entenda, o elogio não é errado, a honra não é errada, a posição não é errada, mas quando eu me movo nesta direção, desejando isso, para ser reconhecido. Vocês lembram da história do reverendo, né? Lembram? Quando eu disse, meu nome é reverendo. E como Deus tratou no meu coração essa realidade, depois disso o Senhor me curou disso, graças a Deus. Então não é a minha posição. Ontem nós estávamos aqui num culto solene de ordenação ao Sagrado Ministério. E agora então o reverendo Lucas Silveira Fogaça recebeu o seu título, a sua ordenação de pastor. Mas já era pastor. Não é agora, e ontem a Romilda chegou para ele e falou assim, é difícil. Porque eu tinha os meus colegas de Bel que estudaram comigo e é difícil chamar aquele moço, meu amigo, ou aquele que estava aqui agora de reverendo. Porque você foi acostumado a chamar de Lucas, não de reverendo Lucas. Mas agora ele é o reverendo Lucas, mas não deixou de ser o Lucas, só porque ele tem um título. E o que o Senhor nos chama é para a humildade, não por desejo de reconhecimento. Então, sirva ao Senhor. Mas sirva como se você servisse ao Senhor e não às pessoas para ser visto. Sirva quando ninguém o vê. O verdadeiro servo é aquele que se alegra
quando o outro é honrado. Lembre-se que o reino de Deus não tem tapete vermelho, não tem holofotes, não tem cliques de fotos, não tem likes e curtidas. Ele tem cruz. O reino de Deus tem toalha, tem bacia para lavar os pés, para se derramar na presença do Senhor. Então, o discipulado, ele nos leva a essa compreensão e a esse entendimento. O discipulado é uma escola de humildade. Deus não usa os que buscam ser grandes. E é interessante, porque a Escritura já diz, ele vai usar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus, ele vai usar as pessoas que você menos espera que ele vai usar. Fala, mas esse aí é... Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Aqueles que se dispõem a serem pequenos para Cristo, esses é que serão vistos. Então, meu amado, entenda essa realidade. Em primeiro lugar, nós vemos que a humildade é que de fato agrada a Deus. Mas em segundo lugar, nós vemos aqui algo muito precioso, a generosidade que reflete o reino. Depois de corrigir os convidados, Jesus ele se volta para o anfitrião e toca em outro ponto sensível, a motivação por trás da generosidade. Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que também eles te convidem e te seja isto recompensado. E aqui Jesus, ele não proíbe conviver com amigos e familiares, mas ele confronta a lógica da retribuição. O anfitrião aqui, ele convidava pessoas que pudessem convidá-lo de volta. Então, deixa eu olhar aqui no meu auditório, quem eu vou convidar para ir almoçar na minha casa para depois me pagar com um almoço melhor ainda. Ou quem sabe me levar numa churrascaria, né? Pagar aquele almoço precioso. Se você quiser me levar, pode me levar, irmão, fique à vontade. Né? Não se turbe o vosso coração em relação a isso, não fique... Mas com certeza eu não vou te levar nessa churrascaria, na mesma que você me levar. Então, veja isso, querido. Ele buscava uma hospitalidade calculada. Uma hospitalidade movida por interesse. Entenda, queridos, no mercado de negócios, hoje em dia, é fato que você vai ter relações para você desenvolver negócios. Ok, fique em paz quanto a isso. Mas veja, este não deve ser o desejo do nosso coração. Porque quem trabalha no nosso coração é o Senhor e é Ele que nos dá a recompensa. E é interessante que, quando nós olhamos aqui para o texto bíblico, o verbo colocado aqui, a ideia é de retribuição, de pagar de volta. E a lógica do mundo é essa. Eu faço bem se eu tiver retorno. Se eu não tiver retorno, o que eu ganho com isso? O que eu ganho de estar nessa igreja? O que eu ganho de me relacionar com essa pessoa? O que eu ganho de estar nesse lugar? Agora, Jesus, ele propõe uma nova maneira de expressar isso. Ele propõe uma generosidade graciosa, sem esperar nada em troca. Quando alguém der um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Esses eram aquelas pessoas que não tinham status nenhum, que não tinham condições de retribuir. Então, convidar esse tipo de pessoa é abrir mão do status social e da honra social. Mas aos olhos de Deus, era ganhar tesouros eternos. E essa atitude ecoa o próprio coração de Deus. Ele nos convidou à sua mesa quando éramos espiritualmente pobres, cegos e coxos, mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos acolheu sem que eu tivesse absolutamente nada para oferecer a Deus. O que eu tenho para oferecer a Deus? O que você tem para oferecer a Deus? E esse às vezes é o nosso problema, porque nós achamos que temos muita coisa para oferecer a Deus. Olhe bem quem eu sou, Senhor.
Olhe bem aquilo que eu tenho, aquilo que eu tenho muito para dar ao reino de Deus. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sei cantar muito bem, eu tenho habilidades que outras pessoas nessa igreja não têm. Enquanto você achar isso, querido, a soberba vai vazar pelos poros da sua vida. Enquanto você não se humilhar sob a poderosa mão do Senhor, entender que você é pobre, cego e coxo, que você não tem nada a oferecer ao Senhor, você vai enfrentar dificuldades diante do Senhor. A hospitalidade cristã, ela é reflexo dessa graça que nós recebemos. Serás bem-aventurado, porque estes não têm com o que te retribuir. A tua recompensa virá na ressurreição dos justos. A expressão aqui, serás bem-aventurado, é a mesma usada lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. Ou seja, significa aquele que é verdadeiramente feliz, aquele que é afortunado, aquele que recebe uma fortuna. Então a verdadeira felicidade não está em ser servido, mas em servir. A recompensa dos que vivem não é aqui e agora, mas ela é escatológica. Na ressurreição dos justos, diz o verso 14. O Senhor honrará aqueles que servirem sem buscar nada em troca. Então, querido, que aplicações nós temos dessa realidade? Primeira coisa, pratique a generosidade sem cálculo. Não calculista. O que eu vou receber? Tem igreja por aí que fala assim, dê 10 mil que você vai receber 50. Dê 1 milhão que você vai receber 10 milhões. Não, não é isso. O Senhor, Ele trabalha para que você seja generoso, sem buscar nada em troca. Abra sua casa, querido. Abra sua casa. E veja, estar à mesa é uma das coisas mais preciosas que o Senhor nos proporciona. Quantas pessoas você tem convidado para ir na sua casa? Quantos almoços você já fez e convidou irmãos para sua casa? Doe, sirva, ame, sem esperar reconhecimento. Abra a sua mesa, abra a sua vida. E quando nós abrimos a nossa mesa, nós estamos abrindo a nossa vida para as pessoas. E às vezes, até alguém pode lhe abençoar, mas muitas vezes não tem nada para lhe dar em troca. Entenda que Deus mede grandeza não pela visibilidade, mas pela fidelidade. Na economia do reino, perder é ganhar. Dar é ganhar. Reter é perder. Então essa generosidade, ela reflete a Cristo se entregando a nós, que oferece graça aos que não podem retribuir. Mas em terceiro e último lugar, nós vemos aqui Jesus mostrando a inversão dos valores do reino, que são totalmente diferentes daquilo que nós vemos na nossa realidade. O que une as duas parábolas aqui é a inversão dos valores humanos. No mundo, o mais importante é o que ocupa o centro. No reino, é aquele que serve a todos. No mundo, honra é ser servido. No reino, é servir. Então, Jesus está mostrando que o reino de Deus é um banquete da graça. E nesse banquete, os convites não são enviados àqueles que se julgam dignos, mas àqueles que reconhecem a sua própria indignidade. Aqueles que sabem quem são e conhecem o seu pecado. E o contraste aqui fica evidente, porque os convidados, eles disputam os primeiros lugares, mas Jesus ensina a escolher o último. O anfitrião, ele busca quem pode retribuir, mas Jesus, ele ordena convidar aqueles que não têm nada para oferecer. Então, o mundo, ele busca glória, e glória aqui e agora, no presente. Mas a promessa de Cristo é uma recompensa eterna.
É como se fosse uma ideia da teologia da reversão, ou seja, um tema recorrente aqui em Lucas. O evangelho começa com Maria dizendo: derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Lucas capítulo 1, verso 52. E ele termina com um ladrão arrependido, humilhado aos olhos do mundo, mas exaltado por Cristo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o reino de Deus, queridos, é um reino diferente daquilo que o nosso coração processa. O último é o primeiro, e o menor é o maior, e o servo é o mais honrado. Essa verdade, ela desafia a nossa vida e desafia a nossa posição como igreja. Muitos vivem para serem vistos, para serem lembrados. E aí tem uma máxima, né? Quem não é visto, não é lembrado. Mas a Escritura nos chama para o serviço. Hoje em dia, infelizmente, nós temos visto ministérios que se tornam plataformas de visibilidade, púlpitos que se transformam em vitrines. Mas Jesus, ele continua chamando os seus discípulos para o anonimato da graça, para servir com alegria, para amar sem retorno, dar sem esperar aplausos. E a exaltação não está na visibilidade, mas em sermos parecidos com Cristo. Porque Cristo se fez servo. Ele se humilhou para que nós também assim fizéssemos. Portanto, meu amado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reavaliar as minhas motivações. Você serve a Deus para ser notado ou porque Ele é digno? Você em casa, meu irmão, ensine a sua família a celebrar um serviço que não é visto. Voluntário, silencioso, intercessor, anônimo. Viva com os olhos no banquete final, na honra de Cristo, na ressurreição dos justos. E quando o Pai virá e honrará aqueles que foram dele, que serviram ele com fidelidade, com humildade, com amor. Jesus encerra aquele jantar com duas parábolas, mas ele deixa um retrato do próprio Evangelho. Ele, o Rei soberano, tomou o último lugar. O Filho de Deus se assentou à mesa dos pecadores. Ele tocou leprosos, perdoou prostitutas, serviu aos que não tinham nada para oferecer. E ele desceu ao mais baixo para levar cada um de nós com graça, com honra e misericórdia. Na cruz ele foi humilhado para que eu e você fôssemos exaltados, para que eu e você tivéssemos acesso a essa mesa. Ele foi rejeitado para que eu e você fôssemos recebidos. O banquete do reino começa com humilhação do Calvário, meus irmãos, e termina com exaltação eterna na glória. E agora você, como discípulo do Senhor Jesus, eu, você, nós somos chamados a viver como ele viveu, escolhendo o último lugar e convidando os esquecidos para a mesa. A pergunta final aqui é: em que mesa você tem escolhido se assentar? A mesa do reconhecimento, onde as pessoas o aplaudem, o louvam, ou a mesa da graça divina? O caminho para o alto, no reino de Deus, passa por um lugar que muitas vezes é difícil para nós. Ele passa pelo caminho da cruz. A exaltação virá, mas para aqueles que se humilham. A glória ela virá depois do serviço. A recompensa virá na ressurreição dos justos. Que você, meu amado, reconheça isso e clame ao Senhor por um coração motivado para estar presente na graça do Senhor, humilde, generoso, e que a nossa vida possa refletir o caráter de Cristo. O Senhor que tomou o último lugar, foi à cruz, se humilhou para nos convidar à sua mesa eterna.
Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, e que Deus dê graça a todos nós, para que assim possamos viver, glorificando o nosso Deus, nos humilhando sob a sua poderosa mão, sendo generosos e sondando, de fato, as motivações do nosso coração, do que e o porquê fazemos o que fazemos. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.